No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o poder que as palavras têm depois que elas saem da nossa boca. Eu separei alguns versículos pra gente estar conversando sobre esse tema, então fica nesse vídeo, pega sua Bíblia e vamos começar. Eu quero começar esse vídeo falando pra você sobre a importância da vida espiritual. O que acontece é que nos tempos em que a gente vive, o mundo material se tornou muito mais importante do que o espiritual. Então as pessoas valorizam muito mais uma casa, um carro, um bom trabalho, uma faculdade, até a família, mais do que a vida espiritual. Sendo que isso deveria ser ao contrário, até porque nós somos matéria, e essa matéria ela vai se desfazer. Do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Mas o nosso espírito, ele dura para sempre. E é com isso que a gente tem que se portar. A gente vive em uma constante guerra espiritual 24 horas do nosso dia. Satanás e seus demônios estão 24 horas por dia nos atacando espiritualmente. O que acontece é que como a gente não vê, a gente não dá importância até isso. E o resultado é que, do nada, simplesmente a gente começa a sentir angústia, tristeza, falta de paz, desânimo, uma raiva, um descontrole, para de sentir Deus, se sente afastado do Senhor, não tem vontade de orar. E isso acontece porque nós estamos em uma guerra e nós estamos deixando as brechas para Satanás nos usar. Tá, mas o que isso tem a ver com as palavras que até agora eu não entendi? Calma que eu vou te explicar. Na palavra de Deus vai dizer que Satanás ele anda como um leão ao nosso derredor, procurando alguém que ele possa tragar. Em outras versões vão falar devorar. E como que ele faz isso? Através das brechas que nós deixamos para ele entrar na nossa vida. São diversas brechas, diversas. E acredite, as palavras são uma delas. Eu separei alguns versículos para mim estar lendo aqui com vocês, para a gente estar conversando um pouco sobre isso. Então pega aí a sua Bíblia, no caso eu vou ler no tablet para o vídeo não ficar muito grande, mas vamos começar. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Há alguns que falam sem o devido cuidado, mas os lábios dos sábios promovem a cura. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua severa é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. E isso não está se repetindo apenas no Velho Testamento. No Novo Testamento, isso também aparece várias vezes. Eu vou deixar uns versículos aqui para vocês darem uma olhada. Vocês acham que, se não fosse tão importante, Deus repetiria tantos versículos na Bíblia sobre esse assunto? É claro que não. Então, é muito sério. É algo muito importante que muitos cristãos não se importam. Muitos cristãos simplesmente ignoram e fingem que esses versículos não existem. O que acontece é que, olha só, no primeiro versículo que a gente leu, vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, a nossa boca, ela tem poder tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Ela tem poder tanto de vida quanto de morte. Cabe a nós escolher o que a gente vai estar falando. Continuando no versículo, vai dizer: e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Então, vamos supor que você é do tipo de pessoa que tem muito costume de falar, por exemplo, minha casa vive bagunçada, eu arrumo essa casa todo santo dia e passa 20 minutos, a casa tá toda bagunçada de novo, parece que a bagunça faz parte dessa casa, não sei o que, não sei o que. Você está abrindo uma brecha para que Satanás te atormente dentro do seu lar. Vamos supor que você fala pro seu filho: mas você é muito burro, tudo que eu mando você faz errado, não faz nada direito, não sabe fazer nada, não vai ser ninguém na vida. Você tá abrindo outra brecha, você tá dando legalidade para Satanás atormentar a vida do seu filho. Se você fala: meu marido é insuportável, meu Deus, que arrependimento de ter casado com esse homem. Que foi essa época que eu amava esse homem, foi essa época que eu amava meu marido. Você tá dando brechas para que Satanás entre no seu casamento. E uma frase que é muito comum é: nada que eu faço dá certo, nada que eu faço prospera, tudo dá errado. Você tá dando poder e legalidade para a miséria entrar na sua vida. Então a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque as nossas palavras, elas podem nos abençoar, mas elas também podem nos amaldiçoar.
Às vezes você tá passando por uma guerra, uma situação difícil na sua vida e você não sabe por quê. Mas foi você mesmo que se colocou nessa situação. Analisa, quais são as palavras que eu tenho falado? Será que eu tenho falado palavras de vida ou se realmente eu tenho falado palavras de morte? Aí você pode até falar, ah não, mas foi no momento da raiva, eu não quis falar isso, foi da boca pra fora. Você acha que Satanás está se importando que foi da boca pra fora? Não, você falou. Você deu essa legalidade pra ele. Então agora ele vai trabalhar em cima do que você falou. Seja que foi sem querer ou não, ele vai trabalhar. Então a gente tem que ter um cuidado extremo com o que sai da nossa boca, com o que a gente profetiza através da nossa boca. Se a gente está falando coisas que vão agregar na nossa vida ou se vão atrapalhar a nossa vida espiritual. Talvez você pode estar assim pensando, tá, mas e agora? O que eu faço, né? Eu tenho sim, né, uma boca que fala muita morte e amaldiçoa muito, o que eu posso fazer? O melhor a se fazer é orar. Orar e se arrepender. Pedir perdão do fundo do seu coração, conversar com o Senhor. Falar, Senhor, de verdade, eu realmente percebo que eu tenho dado mais legalidade para a morte do que para a vida na minha vida, né? Então, confessa ao Senhor, seja sincero com Ele. Fala com Ele, fala, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa me guiar. Tome os meus lábios na Tua mão, muda o meu vocabulário para que eu comece a falar palavras de vida, que eu comece a falar palavras que abençoem e não palavras de morte. Não é algo que vai ser fácil, nada nessa vida é fácil, mas com o Senhor a gente consegue vencer. O que a gente não pode é desistir. O que a gente não pode é falar, não, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra e continuar deixando, continuar falando tantas coisas que estão atraindo coisas ruins para nossa vida. Como cristãos, a gente tem que se posicionar e a gente tem que trabalhar a favor da palavra de Deus e não contra. Bom, esse vídeo ele ficou bem curtinho, mas eu espero de verdade que ele possa ter agregado na sua vida de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, se inscreve no canal, deixa um curtir, comenta alguma coisa e compartilha com alguém que você sentir no coração de compartilhar. Espero que essa palavra fique gravada no seu coração. Um forte beijo e até o próximo vídeo.